Boa noite, queridos e amados irmãos. Quero convidá-los a abrir o texto bíblico para 1 Samuel, capítulo 27. Entramos agora na última sessão do livro, a última parte do livro de 1 Samuel. E nós vamos ler os primeiros dois versículos de 1 Samuel, capítulo 27, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz, 1 Samuel, capítulo 27, Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim, me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e, com 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Hoje nós vamos falar da última lição que Davi vai precisar aprender. Nós vamos falar da lição talvez mais importante das nossas vidas. Nós vamos falar de dependência do Senhor, de como que nós podemos então viver a vida na dependência dEle. E eu quero iniciar lembrando sobre a fé. Durante os bombardeios na Europa, na Segunda Guerra Mundial, não sei se você lembra dos Zeppelins chegando, bombardeando as cidades, milhares de crianças órfãs foram colocadas em campos de refugiados, onde estariam seguras e alimentadas. No entanto, uma vez que muitas crianças haviam quase morrido de fome, não conseguiam pegar no sono à noite, pois temiam que quando acordassem, não teriam o que comer. Por fim, alguém teve a ideia de dar a cada criança um pequeno pedaço de pão na hora de dormir. Elas adormeciam segurando o pão e pensando: hoje à noite tive o que comer, e amanhã comerei novamente. Amados e queridos, fé é o pão em nossas mãos, concedido por um doador confiável, como promessa de que sua provisão estará presente pela manhã. E chegando então nessa divisão final do livro, a última parte, que é altamente dramática em seu conteúdo, e nós vamos apresentar de maneira tocante, na semana que vem, a remoção de Saul, a remoção definitiva de Saul como rei de Israel, e a lição hoje definitiva de dependência que Davi então aprenderia. Deus a ensina em um ponto muito baixo da vida de Davi em sua jornada de fé. Eu lembro algumas semanas atrás que eu apresentei o rei para vocês, mas ele agora volta e ele vacila na sua fé e, mais uma vez, recorre a meios enganosos para alcançar seus fins. É nesse capítulo que Davi suja suas mãos com sangue. Ele vai lembrar isso várias vezes. E Deus vai o impedir de construir o templo, justamente porque ele tinha suas mãos manchadas com sangue. E é nesse capítulo que essa cena, então, se desenrola como um ponto muito baixo da vida dele, mas é nesses momentos, muitas vezes, da nossa vida, que Deus nos ensina as lições mais importantes para que a gente possa, então, crescer. Quando a gente olha aqui, parece em vista da linguagem empregada nesse pequeno capítulo, que Davi colocou a si mesmo e a seus homens a serviço de Aquis como um vassalo. Então, provavelmente, para ser aceito, ele então prometeu o que nós chamamos de vassalagem, que é servir o rei, a qual então era o conquistador. E embora, como lemos agora, do ponto de vista humano, a gente vai olhar o ardil montado por Davi, tenha sido altamente bem-sucedido, porque primeiro ele conquistou o favor do rei filisteu,
e também dos moradores de Judá, pois a gente vai notar que ele mantinha a fronteira sul bem segura. Mas isso foi uma clara demonstração do tipo de autoconfiança que o Senhor teria que remover da vida dele. Mais tarde, a gente vai olhar, os príncipes dos filisteus se reuniram seus exércitos para a guerra justamente contra Israel, da qual Davi seria o rei, e Aques, que era o rei filisteu, exigiu que Davi o acompanhasse na batalha. A engenhosidade de Davi o pusera em uma posição incômoda, a de guarda-costas do inimigo de sua nação. E aprender a confiar em Deus não é da noite para o dia. E eu preciso deixar isso muito claro. Aprender a confiar em Deus é uma jornada na nossa vida. No caminho, você vai enfrentar algumas tentações. E hoje nós vamos olhar duas delas muito específicas. A primeira tentação é mudar a nossa identidade para agradar outros. E muita gente assim, para agradar os outros, ele muda a sua identidade. E viver para agradar os outros, a gente vai perceber que nos coloca em situações delicadas que comprometem nossa fé e entramos num ciclo muito perigoso de mudar nossa identidade, se colocar em situações complicadas que nos fazem mudar a identidade e as pessoas vão entrando numa rede muito perigosa que tem um final muito trágico na maioria das vezes. Por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus nessa jornada, na medida que nós vamos construindo essa confiança, na medida que Deus vai aperfeiçoando a nossa vida. E eu preciso deixar muito claro que essa falsa confiança aqui, Davi dizendo consigo mesmo, né? Porque é assim que começamos, Davi disse consigo mesmo, ele estava conversando com ele não está conversando com o Senhor. Pode ser que algum dia, e confiar em si, nos dá uma falsa sensação de segurança. Eu estou bem, eu estou garantido e assim por diante. Mas o pior é que essa falsa sensação nos limita justamente a nós mesmos. Confiar em si nos limita a nós. E quão limitados nós somos. Eu não sei quão limitado você é, mas quão limitado eu sou. Confiar em Deus é bem diferente. Nos leva para uma jornada sem garantias. A verdade é essa, a gente não sabe o que vem. A gente não consegue ter garantias do que vai acontecer conosco. Deus não faz isso. É por isso que a gente ora. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É hoje. Não é nos dar pão para sempre. Eu até estava falando no meu grupo pequeno, né? Imagina se a gente orasse. O pão nosso de cada dia, dá-nos para o resto da vida. Alguém ia gostar disso? Pessoal do meu grupo. Eu falei para eles, vocês queriam isso? Estou te dando a oportunidade. O pão nosso, dá-nos para a vida inteira. E aí passaríamos a vida inteira comendo pão mofado, não é? Agora, você quer pão quentinho? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão amanhecido já não serve mais. Nós queremos pão quentinho, com a manteiga derretendo. Confiar em Deus nos leva a esse tipo de jornada, sem garantias do conformismo e da comodidade da carne. Mas, ao mesmo tempo, nos permite viver além das nossas limitações e nos coloca debaixo do que Deus pode fazer por meio de nós ou sem nós. Mas o nosso texto, Davi confiou em si mesmo. E ao vacilarmos em nossa fé, comprometemos nossa identidade e nos colocamos automaticamente em enrascadas. Então você tem que guardar isso, imprimir, pôr na geladeira de casa, porque toda vez que vacilamos a nossa fé, seja confiando em nós, seja confiando nos outros, primeira coisa, vamos comprometer a nossa identidade como cristãos, como filhos de Deus, ou que
quisermos pensar. Em segundo lugar, automaticamente isso nos levará a uma sequência de problemas, enrascadas na nossa vida. Eu gostei de chamar enrascadas. E a gente vai olhar então esse primeiro aspecto aqui nos primeiros 6 versículos. Quando a fé vacila diante dos desafios, por vezes os servos escolhidos do Senhor comprometem a sua identidade. Versículos 1 a 6. Diz o texto bíblico a partir do verso 3. Davi ficou morando com Aquis. Agora ele mora no território filisteu. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate. Ele e os seus homens, cada um com sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, porque este teu servo ficaria morando com você na cidade real. E aqui, quando eu li esse versículo, eu fiquei tão triste, porque quando Davi vai se referir ao Senhor, ele fala: eu, Davi, teu servo. Agora ele chega para Aquis, rei de Gate, e diz: o teu servo. E ele usa a mesma palavra, se colocando debaixo dele. Saul persistiu, e é verdade, em suas tentativas de matar Davi, mesmo depois de confessar sua conduta errada e pronunciar a bênção sobre aquele que seria um dia seu sucessor. E eu preciso olhar também para esse lado de Davi. O capítulo começou dizendo: Davi disse consigo mesmo. E aqui há um problema. Eu falei, Davi está passando por uma crise de ansiedade. Davi aconselhou seu coração com palavras incrédulas, de modo que não é de admirar que ele tenha respondido não com fé, mas com insensatez e incredulidade. E a gente precisa anotar uma coisa: incredulidade leva à insensatez. É um caminho. Toda vez que respondemos com incredulidade, nos tornamos insensatos. A incredulidade leva à insensatez, como já diz o texto bíblico em Romanos capítulo 1. A incredulidade de Davi aqui foi vista na sua fuga de Israel. Ele falou: gente, não dá mais. Estou cansado. Saul não para de me perseguir. São 9 capítulos, né, de perseguição. E isso dá um tempão em anos. E ele então, incrédulo, dizendo que ainda Saul poderia matá-lo, quando Deus disse que não, ele então foge. Mas sua insensatez está no fato dele ter retornado à inimiga cidade de Gate. Davi já havia fugido para lá antes, vocês lembram? No início da perseguição de Saul, e o resultado havia sido quase desastroso. É a segunda vez. Gente, repetir o erro, tudo bem. Errar uma coisa, mas repetir o erro. A primeira vez que ele foi para Gate, ele teve que ficar babando e se fingindo de louco para não matarem ele. E agora, para onde ele vai? Para lá de novo. Ele vai justamente para o mesmo lugar. Então, a gente vê e acha que isso é absurdo, mas não, a todo tempo isso está acontecendo. Toda vez que você escolhe o caminho da incredulidade, você está escolhendo o caminho da insensatez. É quase uma consequência. Você escolhe a incredulidade, você ganha insensatez no pacote. E tem várias pessoas fazendo isso a todo momento, não confiando em Deus e se tornando absolutamente insensatas, tolas. Além de tudo isso, a gente precisa também ser humano aqui, porque estava o desgaste que toda a perseguição de Saul causava no ânimo de Davi. Davi era humano e ele sofria com isso. A gente precisa olhar, porque é muito fácil falar: Davi não confiava em Deus. Mas a maioria das pessoas que eu conheço não consegue aguentar 1 milímetro de perseguição. 1 milímetro. Um dos comentaristas diz o seguinte:
caçado, perseguido e atacado por Saul, traiçoeiramente exposto, fazendo fugas emocionantes, escapadas audaciosas. 9 capítulos recheados de narrativas cheias de pressão e perigo. E eu quero dizer para vocês, essa é a substância que faz grandes filmes, mas cobra caro de pessoas reais. Cobra caro dessas pessoas. Eu não sei se você já passou por isso, por esses momentos. Talvez, se você já passou um dia por o que nós chamamos de crise de burnout, ou esgotamento, uma das situações que muitas vezes ficamos expostos é justamente a incredulidade. E é o que aconteceu aqui. Pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim que fugir, sair, ir embora. A incredulidade anda lado a lado com a exaustão. E aqui a gente, vamos dizer que temos o quadro clássico de burnout. Eu vou dizer para isso porque toda a minha pesquisa científica na minha vida é tratando de estresse e burnout. No meu doutorado, eu nunca falei isso aqui, mas eu estudei o burnout ministerial, quando os ministros, pastores ficam esgotados e você tem algumas fases, e uma delas é a exaustão emocional, quando você fica emocionalmente exausto, cansaço excessivo e profissional, e a gente começa a perder o interesse pelo trabalho. A segunda parte, bem dentro do nosso texto, é a despersonalização, ou aqui a perda da identidade. A ausência de sentimento em relação a outras pessoas do trabalho, tanto equipe quanto clientes, alunos ou pacientes. E o último é a baixa realização profissional, isolamento, depressão, dores no corpo, esgotamento de energia, letargia, irritabilidade, baixa tolerância com pessoas e sentimentos de menos-valia. Diz os estudos que no período da pandemia, nós perdemos muitos pastores. Foi um dos momentos da história onde nós mais perdemos pastores e ministros. Foi no período por causa da grande pressão que os ministros, então, sofreram. E é um caso muito comum, especialmente de pessoas que cuidam de outras pessoas, passar por esses momentos. Então, a gente precisa olhar esse lado humano também e ter compaixão, muitas vezes. Por fim, o que a gente nota aqui, porém, Davi sofre um colapso emocional e resolve dar as costas para o rumo que sua vida tomaria. Ele já estava pronto, ele já havia chegado ao final, só faltava ele assumir a coroa. O próximo passo de Saul seria o último. E seria o primeiro passo dele, mas não deu, né? Ele resolve chutar o balde aqui. E, ao menos temporariamente, sua mudança para o território filisteu traz alívio da ameaça, mas também obriga Davi a comprometer a sua identidade. E é aí que mora o perigo. Embora o narrador aqui deixe claro que em momento algum Davi se torna traidor e ataca o seu próprio povo, mas Davi afirma e finge ser inimigo de Israel e servo leal de Aquios. O que um outro teólogo colocou, e ele disse o seguinte, eu achei bem interessante: o perigo de mudar a sua identidade foi que naquele dia Davi cruzou uma fronteira que não era apenas geográfica. Ele não saiu de Israel e foi para o território filisteu. Ele passou para o outro lado. Ele mudou de time. Ele era do Coritiba e vestiu a camisa do Atlético. É possível isso? É. Olha o texto, gente, né? É isso. Ele era do Atlético e vestiu aquela camisa verde e branca, né? É possível isso? É. Então, eu quero dizer para vocês que é muito perigoso buscar refúgio longe de Deus. Porque as pessoas querem alívio, elas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas, mas elas vão procurar em outros lugares que não Deus. Isso as torna tolas, insensatas. O refúgio está em Deus. Deus é
meu refúgio e minha fortaleza, disse o próprio Davi em vários dos seus salmos. E a gente tem um monte de história bíblica que diz, vamos lá, se vocês quiserem lembrar de alguma, vocês me ajudam. Quando Abraão buscou refúgio no Egito, rapidamente caiu em pecado e perigo. Rapidamente. Ele buscou refúgio no mundo, rapidamente caiu, envergonhou sua família e grande perigo. Gênesis capítulo 12. O exemplo bem perto de Abraão é Ló, que destruiu sua família ao levá-la para Sodoma. E tem muita gente fazendo isso. Ele fala, não, eu gosto das campinas bem regadas do Jordão. Vamos fazendo as nossas tendas até Sodoma. Assim como o marido de Noemi, quando levou sua família para Moabe no tempo da fome. Seus 2 filhos, ele foi, mas os seus 2 filhos não retornaram. Mortos. As suas 2 noras, uma pela misericórdia de Deus, voltou. Os filhos de Jacó foram abençoados com o alimento dos celeiros do Egito, construídos pelo seu irmão José. Mas a permanência deles no Egito logo se transformou em quê? Escravidão. O mundo vai te tornar escravo. Você nunca vai ser livre. É interessante que as pessoas falam, não, eu vou sair da igreja porque eu quero ser livre. E a única coisa que você encontra é escravidão. É incrível. Considerando esses exemplos bíblicos, não podemos esperar que a fuga de Davi de Israel para a Filistia resultasse em bênção. Claro que não. Pode-se pesquisar a Bíblia inteira. Começa lá em Gênesis, vai até Apocalipse, em vão, e busque um exemplo de israelitas buscando salvação fora da terra da promessa, recorrendo ao cuidado dos ímpios, que não enredem em pecado e maldições da desobediência. Olha todas as vezes que Israel buscou refúgio no Egito, que Israel buscou refúgio na Babilônia, que Israel buscou qualquer coisa fora das promessas de Deus. O que aconteceu? Senão pecado e as maldições da desobediência. Então, precisamos tomar esse cuidado, porque ao vacilarmos em nossa fé, comprometeremos a nossa identidade como filhos de Deus e como cristãos. E você talvez não perceba, mas é exatamente isso que acontece. Seguindo, quando a fé vacila diante dos desafios, por vezes os servos escolhidos do Senhor recorrem a medidas imprudentes que os colocam em situações delicadas. Como eu disse, a incredulidade leva à insensatez. Davi não apenas compromete a sua identidade, mas seu exílio o obriga a recorrer medidas imprudentes. Embora sua matança de inimigos de Israel provavelmente deve ser considerada de modo favorável do ponto de vista do narrador, sua dissimulação é, na melhor das hipóteses, perturbadora. Segue o texto, então, a partir do verso 7. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Bastou somente esse tempo. Olha o que aconteceu agora em 1 ano e 4 meses. Davi ia com seus homens, e eles atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aques. Quando Aques perguntava, quem foi que você atacou hoje? Davi respondia, ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denuncie, dizendo, é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo, ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo
para sempre. Só vou ler mais 2 versículos para vocês verem onde que isso vai levar. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aques disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aques: assim você saberá o quanto este servo pode fazer. Quando a gente segue esse texto, a gente pode notar que Davi foi brilhante e bem-sucedido, mas matou comunidades inteiras e mentiu a Aques no processo. Ele havia deixado seus princípios nas montanhas de Judá, colocando-se num canto em que engano e crueldade era o que o mantinham vivo. E ele foi para o mundo. Engano, crueldade, para manter-se vivo, para sobreviver. Seus princípios ficaram nas montanhas. E apesar de toda a sua astúcia, Davi não foi capaz de lidar com as consequências imprevistas de suas ações enganosas. E elas chegaram. A fé vacilante de Davi, que o levou a buscar asilo no território filisteu, também o colocou numa situação muito delicada, porque a sua dissimulação, que dá certo por algum tempo, funcionou tão bem, que funcionou bem demais. Aques, o rei, agora o convoca para o seu próprio exército. E no devido tempo, Davi se verá numa situação entre a cruz e a espada, pois o rei de Gate espera que ele lute contra Israel. Somente a intervenção direta de Deus o livra da situação irremediável que se encontra, como a gente vai ver lá no capítulo 29. Como que a gente aplica esse texto, então, para nós? Nós também. É assim que a gente aplica o texto, tá? A gente faz assim: nós também podemos comprometer nossa identidade em situações de pressão. Mas precisamos nos apegar na fé que temos em Cristo e confiar nele. Mas note, e eu fiquei pensando, confiar em Deus, isso não pode ser de uma forma simplista, porque confiar em Deus não é um mantra a ser repetido, mas uma fé a ser vivida. Pegaram a diferença? Às vezes a gente se torna muito simplista, fazer o bem, fazer o que é certo, confiar em Deus. Confia em Deus. E a gente fica lá. Aí você entra na UFPR, entra lá na UFPR. Preciso confiar em Deus. Confia em Deus, Ari. Confia em Deus. E isso não fica claro para nós, muitas vezes. E eu fiquei pensando, não, vamos abrir isso. E para que a gente possa entender, vamos ver 2 exemplos que eu escolhi aqui. Tá? Considere um empregado, talvez vários aqui, que enfrenta perseguição e críticas por parte dos seus encarregados. Né? Nada mais cruel que um encarregado, né, pessoal? Ou não, né? Um gerente e tal, né? Sei lá. Você tem um encarregado. Porque o encarregado é o pior de todos, né? Porque ele era igual a você, mas ele se torna chefe. E quando ele se torna chefe, sai de perto. Né? Então, geralmente é assim. Né? Então, ele enfrenta críticas, oposição, especialmente porque ele é cristão. Tá? E as pessoas se aproveitam disso. De seus superiores, muitas vezes mundanos e carnais, e dizemos o seguinte para ele, e ele vem: poxa, pastor, eu estou enfrentando uma situação tão difícil no trabalho. Você só precisa continuar confiando em Deus. Tá certo, tá? Realmente, isso é verdade. Mas damos pouca atenção à rejeição social e toda a humilhação diária que ele passa. Vou mudar para outro exemplo. Considere uma esposa cristã que enfrenta assédio emocional, críticas amargas e tratamento rude por parte do seu marido diariamente. Corretamente, dizemos que ela precisa colocar sua confiança em Deus e honrar seus votos matrimoniais.
Mas também deveríamos levar em conta as feridas que esse ambiente emocional está causando no seu coração. A lição é, e eu estou aprendendo isso, minha mãe tem me ajudado com isso ultimamente. Antes de falar para alguém confiar em Deus, tenha compaixão. Tenha compaixão. Quantas vezes eu mesmo errei nisso? As consequências são dolorosas. E as pessoas precisam de compaixão. Elas precisam de compaixão. Alguém que as compreenda, alguém que as ouça. Essas pessoas exaustas, cansadas. E a pergunta que eu faço para nós, elas vão encontrar compaixão aqui? Na Igreja Batista Calvário? Essas pessoas que vêm exaustas, que vêm cansadas, que vêm com dor, elas vão encontrar compaixão nesse lugar? Será que nós podemos apontar para Jesus e anunciar, olha o que Jesus falou, vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A segunda lição que precisamos entender quando se trata de confiança em Deus, é que precisamos ser duros contra o pecado. Ter compaixão não é aceitar o pecado ou passar pano no pecado. Esse é um outro problema. Exatamente o contrário, é ser implacável com o pecado, como um cirurgião é. Quando ele vai tirar aquele câncer, ele não fica com dó. Ele é implacável, e somente o amor e a compaixão conseguem arrancar as raízes mais profundas do pecado. É por isso que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Mas voltemos ao empregado assediado. Não sei se você lembra dele, que mencionei. Apesar de toda a nossa simpatia, de toda a nossa compaixão por ele, há compromissos com sua função que ele não pode deixar de cumprir fielmente. Ele ainda precisa continuar a ser honesto. Ele ainda precisa manter os valores e a integridade como um cristão. Especialmente naqueles valores que envolvem nós como seus filhos e o nosso testemunho. Isso também vale para os pastores e líderes também, que muitas vezes passam por situações difíceis. Como afirmou o apóstolo Paulo, pregue a palavra. Quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que muitas pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Tu, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Que encorajamento. É muito mais do que confia em Deus, está percebendo? Viu como é diferente do mantra? Confia em Deus. Olha como o apóstolo Paulo instrui. Ele diz, não tenha medo de sofrer. Ótimo. Isso é confiança em Deus? É ou não é? Poxa, é o que mais a gente teme na hora. Poxa, eu vou perder meu emprego. Eu vou ser humilhado aqui. Mas eu preciso lembrar de uma coisa, eu não posso ter medo de sofrer. Porque eu sigo aquele servo sofredor, Jesus Cristo, aquele que carregou a própria cruz nas costas. Isso me encoraja, isso me torna confiante. Trabalhe para anunciar as boas novas. É trabalho, é afinco, não é cruzar os braços, é aproveitar as oportunidades.
É ser um construtor do Evangelho no seu trabalho, é ser um construtor do Evangelho na sua família, é ser um construtor do Evangelho no seu bairro, é trabalho, é arregaçar as mangas, é deixar de preguiça e realize todo o ministério. Não é uma parte do ministério, não é um ministério que é confortável para nós, não é o que eu gosto, é realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então a gente precisa tornar a nossa confiança em Deus nesses moldes. E para isso a gente vai abrindo, a Bíblia nos diz como fazer cada situação. Isso também é verdadeiro sobre a esposa emocionalmente atormentada, ou eu vou colocar junto aqui o marido atormentado. Pode ser, né? Pode ser? Tá. Tomar medidas de prudência para melhorar ou administrar um relacionamento doloroso é uma coisa, mas buscar consolo no amor de outro homem, ou de uma outra mulher, ou buscar um divórcio não bíblico é cruzar a linha para a desobediência à palavra de Deus. Apesar de termos compaixão, de trabalharmos para resolver esses problemas do casamento, seja homem, marido, esposa, nunca essas situações nos permitem cruzar a linha num divórcio não bíblico, óbvio, num adultério, ou na pornografia, ou onde mais a gente possa buscar, entre aspas, refúgio. Davi cruzou a linha da deslealdade quando partiu de Israel para Gate e não poderia evitar as consequências danosas de sua ação. Quando violamos nossos votos sagrados ou transgredimos mandamentos claros da palavra de Deus, cruzamos a linha entre a prudência e a insensatez do pecado, de modo que não estamos mais confiando no Senhor e vacilamos, portanto, na nossa fé. A dinâmica piedade versus pecado, geralmente aqui é direta e coerente. E aqui eu preciso deixar muito claro como construir confiança, porque tem gente vacilando, talvez você. Deus estabeleceu, e é Ele que estabeleceu, não é pensamento positivo, não é contar até 10, não é repetir eu confio em Deus, os meios da graça para fortalecer a fé do seu povo. E aqui mora a nossa confiança. Quando negligenciarmos esses meios de graça, e eu vou dizer quais são eles agora. 1, a palavra de Deus. 2, a oração. 3, a adoração comunitária. Nossa fé automaticamente enfraquece. E a nossa tendência ao pecado e à insensatez aumenta. Uau, tão simples, mas tão comum. Negligenciamos a palavra, negligenciamos a oração, negligenciamos a adoração comunitária. Ou o culto, podemos assim dizer. Isso nos lembra não apenas da necessidade de recorrer diariamente à Bíblia, e semelhantemente aos cultos, mas também do propósito da nossa dedicação à Escritura e à oração, a saber, formar nossos pensamentos com base em coisas que são verdadeiras e edificantes e que nos guardem do pecado e do erro. Na medida que nós nos envolvemos na palavra de Deus, na oração, na adoração, nós começamos a alimentar nossa mente. E a verdade de Deus vai ser o alicerce da nossa confiança em Deus. Não, como eu disse para vocês, não pode ser somente um pensamento positivo, ou uma frase pronta, ou um jargão, ou um chavão evangélico. Não. Precisa ser alicerçado na palavra de Deus, na adoração, que é o que Deus busca e requer de nós. Esse triste exemplo de Davi aqui, um gigante espiritual, prova que, especialmente quando estão sofrendo sobre provações, os cristãos devem aí mais se apegar à Bíblia. Você está passando por uma provação na sua vida? Pegue ainda mais a Bíblia. Comece a estudá-la mais. Aproximar-se de Deus em oração fervorosa, e especialmente dedicados à adoração a Deus entre seu povo. Esse é o dia. Nos momentos onde está em jogo, muitas vezes a nossa vida,
Você só precisa disso. Eu não estou pedindo nada difícil, nem Deus. O que ele está dizendo aqui é: pegue-se a palavra de Deus. Pare de dizer consigo no seu coração, porque a nossa tendência é essa: e disse comigo no meu coração. Não. Palavra de Deus. Se Davi tivesse buscado a promessa do Senhor, que Deus já tinha reiterado tantas vezes, ele não teria caído da forma como ele caiu. A oração, em buscar o Senhor. Davi orou ao Senhor. É tão bom quando a gente lê essa frase: e fulano orou ao Senhor. Pode notar, toda vez que você lê na Bíblia, e fulano orou ao Senhor, olha o que vem depois. Lembra quando Neemias orou? Olha o que aconteceu e o que Deus faz. E se apegue à adoração, porque o sofrimento que você está passando é comum para vários irmãos aqui. Você tem problemas de saúde, eu posso citar aqui 10 pessoas aqui com problemas de saúde. E você vai encontrar consolo e compaixão aqui. Talvez você esteja sem dinheiro, pobre, você vai encontrar a maioria aqui. Então, você vai encontrar compaixão nesse lugar. A ideia é essa, a gente precisa ter isso. Isaías disse que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. No seu pânico, Davi havia deixado de esperar o tempo do Senhor para o seu livramento, lançando-se num caminho de incredulidade que só o levou a problemas. E eu estou terminando aqui com Niebuhr, que é um cara fantástico assim. O Reinhold Niebuhr expressa o efeito poderoso de um espírito sereno, que confia firmemente em Deus para cada dia e aceita aquilo que vem da mão dele, tranquilo na certeza do cuidado divino e na promessa da eternidade. Ele disse em um sermão, e que virou, parece que a oração oficial dos alcoólicos anônimos. De um sermão virou uma oração no AA. E ele disse o seguinte, achei lindo. A oração dele declara o seguinte: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar e coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará, se eu entregar a sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. A oração recitada lá no AA também, vou levar lá para casa, vou pôr lá na geladeira. Queridos e amados, eu concluo dizendo o seguinte: se apenas permanecermos em Cristo, podemos estar certos de que Deus nos salvará no fim, e até mesmo que Ele nos protegerá de acordo com a sua vontade ao longo do caminho. Um casamento infeliz, desapontamentos na carreira, ou mudanças ímpias na nossa cultura, política, educação, para citar algumas dessas ameaças típicas à nossa felicidade, podem nos causar ansiedade e angústia. Porém, se permanecermos em Cristo, por meio de uma fé perseverante, como Davi deveria ter permanecido em Israel, podemos estar certos de nos alegrarmos no grande dia, quando todo o povo de Deus entrará na plena glória da salvação. É justamente para esse dia que eu me preparo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado por esse texto, Senhor, que foi uma bênção, Senhor, para a minha vida. Obrigado porque primeiro ele falou no meu coração.
Ó Deus, eu também sou tentado a buscar refúgio longe do Senhor, achar que os homens ou achar que as circunstâncias podem me trazer uma segurança, mas hoje eu rejeito todas elas e me apego no Senhor, aquele que faz todo o conselho da sua vontade e que tem o melhor para nossas vidas. Ó Deus, eu não consigo discernir todo o caminho, mas eu consigo ver passo a passo o Senhor dirigindo a minha vida e a vida da tua igreja. Por isso eu te louvo, ó Deus, no passo a passo da nossa vida, no domingo após domingo, no dia a dia com a tua palavra, nas nossas orações, às vezes em momentos, ó Deus, tão inesperados, muitas vezes de angústia, muitas vezes de ansiedade, muitas vezes de medo. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que nos ensina não somente a confiar no Senhor, mas como confiar no Senhor. Então abre o nosso entendimento, ó Deus, para a tua palavra, para que ela penetre em nosso coração e molde os nossos desejos. E assim o Senhor seja muito glorificado na vida de cada um dos teus filhos aqui hoje à noite. Renova, Senhor. Renova, ó Deus, a fé daqueles que estão vacilando. É isso que eu te peço. Ó Deus, que hoje, ó Deus, nós possamos sair daqui, ó Deus, revigorados na nossa fé, com uma confiança inabalável no Senhor, e que o teu Espírito Santo faça isso na vida de cada um, para que, ó Deus, a tolice e a insensatez não venham se arraigar no nosso coração, de forma a nos colocarmos em caminhos, ó Deus, caminhos que levam, ó Deus, a ruína e destruição. Assim eu peço, ó Deus, que o Senhor também tenha misericórdia e nos coloque, ó Deus, dentro, ó Deus, daquilo que o Senhor tem como tua vontade perfeita para as nossas vidas. E assim oramos, muito gratos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos